questão de química fala que para a produção de titânio metálico ou dióxido de titânio puros é necessário fazer a cloração do minério que contém dióxido de titânio com o objetivo de separar esse óxido de outras substâncias presentes no minério. A principal reação química da cloração é representada por... Aí aqui ele dá a principal reação química aí da cloração. Aqui embaixo ele continua. Depois da cloração, o tetracloreto de titânio é condensado e convertido novamente em dióxido de titânio. Aí aqui embaixo ele fala, após atingir o equilíbrio químico, como a formação do tetracloreto de titânio pode ser favorecida. Tá? Ele quer saber como que favorece a formação do tetracloreto de titânio. Bom, primeiro vai favorecer por quê? Porque essa reação é a reação de purificação. Ele está pegando aqui, ó, o dióxido de titânio sólido, ele está com impureza, ele vai reagir com o cloro gasoso, aquecido, né, porque ΔH maior que zero, então a reação é endotérmica. Então ΔH é maior que zero, então ele está aquecendo o sistema para formar aqui os produtos que é o que ele quer, que é o tetracloreto de titânio gasoso, mas o oxigênio gasoso, e isso vai atingir o equilíbrio, certo? E aí, é importante porque quando você forma o tetracloreto de titânio, isso é puro. E aí o que ele vai fazer? Ele vai condensar para formar de novo o dióxido de titânio. Agora ele puro. Então a purificação. Certo? Por isso que ele quer aí o favorecimento do tetracloreto de titânio. Então é por isso que está acontecendo a reação e a reação é essa. E aí ele quer saber como favorece o tetracloreto de titânio. Tá, então vamos ver nas alternativas aí. No item A, ele fala que aumentando a pressão total do sistema. Tá. O que acontece? Desse lado, pensa assim, ó, aqui você tem os reagentes. Opa. E aqui você tem os produtos formados. O tetracloreto está nos produtos formados aqui. Então, quando você aumenta a pressão do sistema, o volume ele tende a deslocar para onde tem menos volume dos reagentes ou dos produtos. Se você tem menos volume dos reagentes, aumentando a pressão, vai deslocar para os reagentes. Se você tem menos volume nos produtos, quando você aumenta a pressão total do sistema, vai deslocar para onde tem menor quantidade de volume. Então vamos ver quanto de volume de gases que eu tenho nos reagentes e quanto que eu tenho nos produtos para ver para onde ele vai deslocar. Então vamos ver aqui, ó. Olhando a estequiometria, aqui é 1 para 2, para 1, para 1. Então aqui o quanto que eu tenho de gás? Eu tenho 2 volumes de gases, que é do cloro gasoso. Aqui eu tenho um volume de gás, que é do tetracloreto, e um mol de volume, né? 1 mol de volume de gás do oxigênio, então dá 2 mols de volume de gás aí. Veja que aqui é a mesma quantidade de volume, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então não há deslocamento do equilíbrio aí, nem para favorecer, nem para desfavorecer aí a formação do tetracloreto de titânio. Então, alternativa A já dá para descartar. Então não pode ser a alternativa A. Alternativa B. Diminuindo a temperatura do sistema. Não, a gente já viu que é aquecendo, né? O ΔH é maior que zero, então ele aquece esse sistema aí para ter maior efetividade do tetracloreto de titânio. Então não pode ser a B. A C, aumentando a pressão parcial do O2. Se você aumentar a pressão parcial do O2 aqui, o que vai acontecer? Vai deslocar o equilíbrio para os reagentes e vai desfavorecer a formação de tetracloreto de titânio. Então não pode ser aí o aumento da pressão parcial do O2, porque desloca o equilíbrio para os reagentes, né? E o tetracloreto está nos produtos, então não pode ser aqui. A C não pode ser. A D, aumentando a pressão parcial do cloro. Então se você aumentar aqui a pressão parcial do cloro, se você aumentar a quantidade de cloro aqui, esse cloro vai para chegar ao equilíbrio de novo, ele vai ser, quando desloca o equilíbrio, melhor dizendo, ele vai ser consumido. Então ele sendo consumido, porque você aumentou a pressão, ele vai deslocar para os produtos. Então vai favorecer
a formação de tetracloreto de titânio. Porque se aumentou a pressão, aumentou a quantidade de cloro, ele vai ser consumido formando mais tetracloreto de titânio. Então a D é a alternativa correta. Por que não poderia ser a E? Variando a quantidade de dióxido de titânio. Porque o dióxido de titânio ele é sólido, né? Sólido não se coloca equilíbrio. É só você fazer uma analogia num equilíbrio. Se você pensar, só uma analogia, com água com açúcar. Se você colocar muito açúcar na água, vai chegar uma hora que o açúcar não vai solubilizar mais, ele vai ficar no fundo ali. Por mais que você coloque açúcar, eu tiro um pouquinho, não vai interferir na solubilidade do açúcar da água. Então, mesmo fazendo essa analogia, seria a mesma coisa aqui com o dióxido de titânio. Então, não pode ser a alternativa E.